Meu nome é Thaís Godeiro Maia, eu tenho 25 anos, faço faculdade de jornalismo, nasci em uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, chamada Patu. Já trabalhei com moda e ultimamente eu estou sendo estagiária num órgão público. Eu sou uma mulher trans. Como eu falei, eu nasci em uma cidade do interior bem pequena, né? Então, assim, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas pela época que eu nasci, não era como tem esse debate dessa questão de gênero hoje em dia. Então, e eu era uma criança, né? Não tinha entendimento do que era que estava acontecendo, do que era que estava se passando comigo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não tinha certeza, não sabia o que era. Eu sabia que eu não me enquadrava naquilo que tentavam me impor, mas tinha alguma coisa errada e eu não fazia ideia de como descobrir. Inclusive, eu me lembro de algumas vezes ter apanhado enquanto criança por conta dos trejeitos femininos, né? Então, assim, sempre gostava de brincar com menina e isso às vezes eu lembro que tinham pessoas que iam procurar minha mãe para falar a ela, olha, seu filho está fazendo aquilo ali não é coisa de menino. Então, assim, era uma coisa bem dolorida. Essa fase de infância, embora eu tenha tido uma infância feliz, essas partes dessas descobertas, assim, eram coisas bem complicadas e difíceis, doloridas de lidar. Pois é, então isso foi mais ou menos em 2008, 2007 e 2008, que foi quando eu passei na verdade, eu já não estava mais suportando tanto. Então, em 2008 eu fiz uma viagem para a Alemanha, né? E aí, a partir dessa viagem, eu passei a ter contato com um mundo, um mundo diferente, né? Não era o mundo que eu vivia. Então, eu acredito que isso foi um despertar para isso. Quando eu voltei de viagem, eu voltei decidida a sentar com a minha família e conversar. Assim, no início não teve uma boa aceitação, foi bem complicado, a família não aceitou, principalmente minha mãe, né? É, novamente eu voltei a apanhar por conta disso e assim, a gente ficou quase um ano sem se falar, praticamente só falava o necessário. Como ela mora na Alemanha, então acabou propiciando essa distanciação. E aí, a partir disso, eu comecei a tomar hormônios, né? E começaram a acontecer as mudanças no corpo e ali eu já estava, embora fosse uma fase também bem difícil, mas eu acho que ainda é uma fase que a gente consegue sonhar estando dentro desse contexto enquanto pessoa trans na sociedade, porque chega um determinado momento acho que da transição, talvez já quando você está se sentindo realizada, que já não é mais tão permitido que você sonhe, porque você vai tendo eu não sei nem se seria noção, mas eu acho que a palavra certa é noção mesmo, da sua realidade e das suas limitações enquanto pessoas que são impostas pela sociedade, né? Com relação a ter dúvidas sobre se era realmente isso que estava acontecendo, eu nunca cheguei a cogitar essa possibilidade, não. Eu sempre tive muita certeza de que realmente seria isso, de que eu sempre estive no caminho certo no tocante a essa questão de transição. Mas assim, a questão da ingestão de hormônios, ela mexe bastante com o lado emocional, de questão de humor e tudo isso da gente. Então é uma coisa bem complicada de você lidar, porque assim, acaba que deixa você em algumas situações vulneráveis. Vulnerável. Inclusive,
eu tenho algumas conhecidas que têm depressão por conta do uso da terapia hormonal e todas essas coisas. Mas assim, a gente tem que procurar se ajudar, né, umas às outras e também tem a questão de buscar ajuda de um profissional, um terapeuta, para poder lidar com isso, porque os hormônios, ele realmente mexe muito com isso. Como eu disse, a gente no início sempre tem aquela questão da coisa do sonho e da fantasia, de se permitir sonhar, né? Então, durante essa fase inicial, acho que até uns 5 anos de transição, atualmente eu já tô há 10 anos, já faz 10 anos que eu me transicionei, né? Então, eu me considero assim com a transição já no nível que eu posso dizer, definir como estabelecido, já é uma coisa que não tem mais tanto o que acontecer de diferente, tanto em transformação de corpo como em outras coisas. Então, assim, essa questão de falar sobre a transexualidade, até uns 5 anos de transição, era uma coisa que eu evitava bastante de me expor, porque eu acreditava que por alguns aspectos da minha vida, o fato de eu não expor isso me traria, talvez benefícios não seja a palavra certa para definir, mas me livraria de certos constrangimentos que eu via que as outras passavam. E outro aspecto também que sempre me fez, até esse momento, evitar de falar sobre isso era a questão de relacionamentos amorosos mesmo. Eu sou uma mulher trans hétero, então eu me relaciono com homens e assim, no meu entendimento eu acreditava que se eu falasse sobre isso, afastaria eles, de certa forma acabaria afastando eles de mim. Então, até esse momento eu evitava falar por conta disso também, e é uma coisa que eu assumo abertamente, porque eu sei que muitas das meninas também já tiveram ou ainda têm esse tipo de pensamento. Não é fácil, mas assim, embora não seja fácil, acaba se tornando mais fácil do que a aceitação com os homens no tocante a relacionamento afetivo, né? Então, mas assim, tem algumas mulheres que elas acabam expondo isso, só que eu acho que hoje em dia acaba sendo uma coisa mais, como é que eu posso dizer, uma coisa mais discreta, até dado o contexto de tanto debate que a gente tem hoje em dia, então as pessoas elas já não se sentem mais tão seguras. Pelo menos até poucos dias atrás, elas não se sentiam tão seguras em expor seu preconceito, né? A sua maneira preconceituosa de pensar. Mas existe sim preconceito de mulheres cis com mulheres trans, com certeza. Inclusive, isso se dá muito na questão de relacionamento também, né? Acaba gerando esse tipo de coisa, de se interessarem por um mesmo homem. E aí eu já, inclusive, tive de escutar de uma amiga que o menino preferiria ficar com ela por ela ter uma vagina do que comigo por não ter. Então é uma coisa que existe sim, só que eu acho que hoje em dia, de uma forma geral, as pessoas não explanam muito o seu preconceito devido a essa questão de debate e tal, de isso tá, vamos dizer, como muitas pessoas dizem, na moda, né? Assim, antes existia muita essa questão dessa divisão, né, de mulher trans e de travesti. Isso surgiu mais por conta da questão de termo médico mesmo, que eles usavam para separar mulher trans de travesti. No caso, a travesti seria alguém que estaria, vamos dizer que, satisfeita com o seu corpo, enquanto a mulher trans seria uma pessoa que tinha o desejo de fazer uma cirurgia de redesignação sexual, readequação sexual. Então, isso se firmou muito por conta dessa questão. E o termo travesti não, normalmente sempre foi associado àquelas que ficam na beira da pista, né, como a gente vê em muitos casos.
E aí acabou se gerando isso. Então, o termo transexual, mulher transexual, era basicamente um termo de limpeza, vamos dizer assim, né? Era um termo que não era tão marginalizado quanto o de travesti. Só que hoje em dia, com essa questão de se ter a voz escutada, dessa questão da visibilidade, a gente tem, até como se coloca muito que se assumir travesti é um ato político. Tem essa questão, né? Tanto que durante muito tempo eu também usei a questão do termo de mulher trans para me definir e hoje em dia não são em todas as situações. Quando eu vejo que tem uma situação que envolve preconceito de que eu posso me impor e de que eu posso estar mudando essa realidade a respeito desse termo travesti, eu sempre digo que eu sou uma travesti e não uma mulher trans. Em primeiro lugar, dizer que não é fácil, né? E que a gente é uma situação que envolve muito amor por si próprio, porque sempre vai existir momentos bem desagradáveis e que você vai se sentir muito mal com isso. Mas assim, eu acho que disso tudo a coisa que mais faz o que me dá mais realização é de noite eu poder me deitar e saber que eu fui honesta o máximo que eu pude comigo mesma. Mas assim, é tudo muito difícil, não existe nada fácil, seja em questão de amor, seja em questão de emprego, seja em questão de amizade. Se para uma pessoa normal, uma pessoa cis, hétero, é fácil, para uma mulher trans não vai ser, uma mulher trans ou um homem trans não vai ser tão fácil assim. Vai ser, além da problemática, dos problemas que uma pessoa cis tem, você ainda tem as questões da sua diferença, né? Então, é uma coisa bem difícil. Bom, primeiro, assim, normalmente a maioria das pessoas trans, elas são pessoas muito solitárias e comigo não seria diferente. Meus pais são separados, minha mãe não mora no Brasil, então, assim, as redes sociais, elas acabam se tornando como se fosse uma espécie de, acho que acalanto seria a palavra correta para definir isso. Porque, assim, a partir do momento que você você tem sua voz silenciada em vários ambientes da sua vida, vamos dizer que fora desse meio virtual, ali na internet não, você está no seu espaço e ali você tem como falar sobre os seus problemas, sobre as suas angústias, as suas tristezas e também sobre as suas alegrias. Então, acho que acaba abrindo muito espaço e eu vejo isso como algo bastante positivo.